comeu o rabo de carrinho, com certeza. É aquele que vai lá. Que é? Essas idades todas, desde o começo e até o modelo arrastando o carro. Eu falei, pô, os caras têm que ter uma coragem de chegar, entrar na galeria até onde deu. Para entrar, porque a correnteza é forte. A gente mostrou a galeria sem o carro, com o carro, de lado, de frente, de todo jeito. Vai mostrando tudo, não tem mais, que tem aí, rapaz. Não só essa imagem, mas todas as outras que a gente tem aí. O momento do carro é arrastado, o momento que o Ela marcou esse negócio aqui. Olha, ele colocou hoje 18 horas e 19 minutos. 18. Agora a mulher desaparecida, está desaparecida. Aqui a rua lá da tua tia lá. Já tá alagada aqui embaixo do lado. Geraldo falou que ela é bolsa do lado de árvore. Ela sabe que não entra lá, cadê o portão dele? Não, esse aqui é lá embaixo na rua do bar. Tem aquele córrego ali no meio da rua, não? Olha aí o açougue lá, ó. Olha lá, as carnes. O piada tá de umas peças. Levantei, vim para almoçar e levantei agora porque ele foi lá me chamar, 5 e pouco, para 6 horas para tomar café. Mas então, vamos... Doraci, né? Doraci é o nome da senhora. Vamos lá. Ó, nós falamos da década de 40. A senhora não lembra de coisas, mas a senhora perguntou para pessoas que viveram naquela época, né? A gente sabe que a família do vô veio por... A senhora tem mais ou menos ideia de que década eles vieram para o Flamengo, mãe? Década de 40 mesmo? Década de 50? Porque, não, antes da década, por volta da década de 40, porque a senhora nasceu no Flamengo, correto? É. A senhora nasceu no Flamengo. A senhora acha ou tem certeza? Eu nasci no Flamengo. O resto tudo nasceram? Nasci lá no céu que mamãe ia todos os meses, mamãe ia lá para Paraíba. Fazer o quê? Porque a família dela era lá. E papai vinha aqui para São Paulo, que trabalhava aqui de pedreiro, ou por lá, então ela ia lá para Paraíba. Ela ficava lá. Ia lá para Muitas vezes. Caiçaras? Para a casa da mãe dela, da irmã dela. E que a gente tem, irmã dela viva, não tem mais ninguém. Irmã não, não tem nem. Sobrinha dela viva tem. Sobrinha tem. Tem A senhora filha, tem conheceu a Conceição, tem Tereza, tem. São vivas? São vivos. Sempre Creuza está mandando, como é que diz? Mensagem para Deus. Mas ela é o que de... Creuza, irmã do Tomezinho. A irmã do Tomezinho. Creuza e Tereza. Só Tem tem filhos, esses não? 3. Tem. Não, Creuza não. Creuza nunca casou. Tomezinho tem. Viu? 4 filhos, tudo formado nessa área da De medicina, né? Medicina. É. E Tereza, não sei se é dela mesmo, eu sei que já não seja dela. sabe? Tá, então essa é a informação que nós temos na década de 40. Chegaram, foram morar atrás da igreja. Já chegaram e foram morar atrás da igreja católica ali numa Não, casa? já quando eu realmente, quando papai morreu, eu estava ali, era ali. Eu me lembro que teve um tempo que ele morou na Rua Nova, uma casa velha de tábua, toda cheia de buraco. Eu me lembro quando estava chovendo, relampando, a gente via tudo por os buracos. Na Rua Nova. Vocês sabem onde é a Rua Nova, né? Não. A rua que o Josa mora, que ela desce lá para baixo. Era bem pouquinha a casa, e nós morávamos numa casa bem velha mesmo, de tábua, toda cheia de buraco. Mas de Moramos quem era? tempo. De quem era? Não sei, a mamãe morava lá, nessa casa. Nessa época Nesse tinha... tempo o papai ainda era vivo, mas ficava trabalhando por aqui, né? Que eu me lembro que quando ele veio falecer, foi nessa casa grande dos herdeiros lá atrás da igreja católica. Já moravam lá. Mas engraçado que... De lá a gente veio para essa que mamãe comprou. Mas engraçado que mesmo todo mundo casado ainda moravam lá na mesma casa? Não, ninguém casou para ficar dentro de casa. Quando nós morávamos nessa casa da rua atrás da igreja, não tinha nenhuma casada ainda. Estava tudo dentro de casa. Tudo dentro de casa. Que eu me lembro, assim. Não, mas peraí, você está falando, mas se a senhora se lembra, então assim, a senhora foi morar então, a senhora
a mãe da senhora, o pai e as irmãs. Já. Era, porque quando o papai morreu, era lá mesmo. Meu Deus do céu, me lembro mais, não sei, era lá mesmo. Mas por certo era, que de lá foi que levaram ele para Copiara, foi de lá. Dalva também, pequena e balançando, ela quem tocou, a roupa dela pegou fogo, ela botou a lamparina de trás para poder balançar. E foi lá naquela casa também, né? Eu acho que chegaram a casar tudo por ali. Quando a gente foi para essa casa que nós estávamos morando, quando a mamãe morreu, só foi eu, Dalva e Zé. Eram solteiras. As outras já eram Já tudo tinham casadas. casado. As outras já eram Assim tudo que casaram também. Tia Doralice casou, saiu do Flamengo. Doralice não, ficou morando por lá. Doralice foi a primeira que casou. Todas casaram oficialmente no cartório. Não, Doralice casou no padre. Só no Maria padre. também casou-se no padre. Depois foi que fizeram, em termos das políticas, eles se casaram no civil. Francisca foi no cartório, porque quando ela casou, que ela casou parece uns 16 anos. Então as datas que esse pessoal tem é aproximada, não é data real. Não, Vão lá, registra, eu lembrei de tal data, entendi. não. Mas, uma outra pergunta antes que eu esqueça. Como que era feito o registro de nascimento? Do tipo, nascia hoje, demorava um certo tempo para registrar, só Às registrava... vezes demorava muito tempo, era meses, né? Que Mas demorava. aí colocava uma data aproximada. É. Nunca colocava a data certa. Não, que Doralice falou que se lembra, que ela nasceu lá em Paraíba e vieram registrar ela por aí, em Saboeiro, parece. Era assim que faziam, não registrava logo não. Só vocês quando nasceram, que nascia hoje de noite, amanhã de já ia, registrava tudo isso. Registrou próximo do Tudo, ele nascimento? não deixava passar nem uma semana não. E Nasceu hoje, a senhora, amanhã já A senhora ia. já falou para mim que, bom, todos os partos foram feitos lá mesmo, né? Sem exceção. Só o do Antônio Filho foi o primeiro que eu vim pro Flamengo, pra casa da minha mãe. E quem fez o parto? Foi o nome dela parece que era Dona Filó. Não é viva mais não. Não, faz muito tempo que ela morreu. Aí o restante foram todos lá no Montevero, Fomos todos no Monteverde, lá, foi Dona Luzia. que também não é viva. Não, também não é, que é a mãe do Henrique. A mãe do Henrique? Belo, Ah, é? Belo. Aí depois, todos foi Dalva, também já morreu. Foi tia Dalva que fez. Foi, todos vocês que nasceram, tudo foi Dalva que Tá. assistia. Aí na década de 40, o que a senhora lembra, fechou a década de 40 com 6 anos, não é isso? Aí Não. chegando na década de 50, Não, a senhora nasceu em 44? 44. Então, né? fechou a década de 40 com 6 anos. É. Quando chegou na 50, aí na década de 50 a senhora lembra de alguma coisa? Lá no Flamengo praticamente era pouquíssimas casas. Era pouquíssima Não tinha casa. açude grande. Qual que era o açude que geralmente o pessoal usava? Não, chamava o açude do Antônio Aurora, bem lá no mundo lá, onde tinha uma boagem E aí iam Dos pegar Aurora. água lá? dos Aurora. Nós ia por dentro, que nós morando aí nessa casa, ali atrás da igreja, a gente ia por dentro buscar, né? E quando se morava na Rua Nova, era um açude que tinha lá na frente, lá dentro dos matos. Certo. Isso é o que a senhora lembra. Mas era tudo casinha pouca lá, tudo pouco mesmo coisa lá no Flamengo. Esse tempo que eu... Família tradicional lá, o pessoal do João Martins, quem mais tinha? O pessoal, Do Martim, não era nem do João Martim, era do pai dele, né? Seu Aham. Martim, chamava Zé Martim Paredes. que era o pai dele. Do Francisquinho Martim e do João Martim. Ele tinha venda lá, eu lembro que ele tinha uma venda. Antônio Sérgio, que era filho do... Não, o Luiz Ponchel, que ela era irmão da Valmira, não sei como era o nome dos pais dele. Os mais antigos que eu conheci foi Antônio Sérgio. Isso quando a senhora já tem. Isso a senhora já está mais ou menos falando da década de 50, que é onde o que a senhora mais lembra. O que eu mais lembro é depois de meus 5, 6 anos que eu fui Sim, me que é na lembrar, década né? de 50 já. Quando meu pai morreu, eu tinha 4 anos.
Nossa, você morreu em 48 então? Foi, eu tinha 4 anos. Nossa, morreu em 48, mãe? Foi. 48? Tinha Tá fazendo 4 anos. 72 anos que, que ele morreu? Isso, eu tinha Meu 4 Deus, anos. hein? Isso aí me lembra demais minha mãe. Então ele morreu novo, menos de 40. Zé tinha 2 anos, que eles tinham 13 anos de casado, papai tinha 20 anos quando casou e minha mãe tinha 30. E Ah, eles é? tinham 13 anos de casado. Então ele morreu. Morreu com uns 30 e poucos anos, 35, 33 anos? É, Ah, morreu novo. Mas Bem gostava de novo. uma cachaça, não? não, ele não era de beber nada disso. E assim, bom, isso indo para completar a década de 40, então assim, ele veio pro. Ele sempre vinha pro. Não São veio só uma vez para São Paulo, veio várias vezes? Ele vinha várias vezes. A última vez que ele veio e não voltou mais é porque ele teve essa febre quando chegou lá. Acho que já ia começo dessa febre, né? Tipo essa doença que Não, tá aí. ele essa voltou. coisa. Ele Quando ele voltou para lá, Aham. né? Com certeza, se não tivesse doente, no outro mês ele voltaria de Ah, novo. então né? ele alternava assim meses? Era. Ia, Aí, às ficava vezes 6 passava meses, 2, 3 meses ou mais, aí ia lá, né? aí Deixava trazia alguma dinheiro. coisa, Ah, tá. porque não tinha por que ele mandar. Ah, no banco ainda o pessoal não tinha essa cultura. Eu me ainda. lembro que ainda eu já moça, Dalva já moça, já com seus acho 17, 18 anos, por aí assim, uma família vinha embora, que nesse tempo vinham lá do Ceará, vinha de Pau de Arara, né? E ela doida para vir com eles, para ir aqui para São Paulo. Oi, filho. Você tá tá aqui, filho, gravando nós estamos aqui. conversando, amor. O que é? Tá bom, tá bom. O que é? Para o gergelim que tem. Ah, tá, beleza. Escuta aí. Então, vamos lá. A vinha de pau de arara, como que é? Era, aí ela doida pra vir, ela até marcou pra vir também, mas essas amigas dele, né? Eu lembro que a gente brincava meia-noite, né? Sentado no meio da rua, brincando de. Brincadeira de. Mesmo lá, que era tudo. De criança, tá. De criança, né? Mas aí não deu certo pra ela vir, não. Era tudo de pau de arara. Então, quando o papai vinha, era desse jeito. Não tinha esse negócio de ônibus pra vir e voltar, não. Tá, Tinha então. que juntar-se para vir muita gente, porque um pau de arara não vinha com 2, 3 pessoas. Tá, isso a senhora tá falando porque alguém falou pra senhora, porque não tinha como lembrar, né? 4 não anos. tinha, 4 anos, eu me lembro. Aí ele ia, ficava 2, 3 meses, voltava, ia, voltava. voltava. Então, nesse meio, aí o povo mamãe fazia jeito, quando começou esse trem lá no Iguatu, em Acopiara para lá, se ia, né? Trem? Tinha um trem, Maria Fumaça que chamava. Mas esse trem ia pra onde? Ia lá para as Mangabeiras, parece. Ah, tá. Fernando Navarro, né? Quando eles não vinham, aí teve um tempo que melhorou, então eles vinham buscar de carro. Me lembro de um jipe que eles vieram buscar nós, né? Então era assim, mamãe vivia muito. Sempre iam pra lá, pra Lavras de Mangabeira? O trem, parece que chamava Maria Fumaça. Tá, mas eu digo o seguinte, vocês iam sempre viajar na década de 40 pra essa Lavra de Mangabeira? Mas Não, iam lá. o carro, o metrô, o trem que ia até lá. E de lá a gente ia para Caiçara e ia de pés. Tá, então a senhora ia lá porque a avó levava a senhora. Porque ia visitar os parentes. Nós que éramos pequenos, né? Levavam todos? Porque ele tava trabalhando em São Paulo. Então, eu me lembro mais de eu e Zé. Mamãe levava os pequenos. Aí chegava lá, Porque as aí a rodas já família eram dela era grandes, às grande. vezes não vinham todos, né? Às vezes não dava certo para vir todas. E a mãe da senhora, então, a avó da senhora era de indígena, família indígena? A daqui, né? Hã? A de papai, parece, né? É. Então, A mãe da senhora, não. Papai era, a da minha mãe, acho que era, não, era tudo lá mesmo no Paraíba. Mesmo, não sabe quem Caiçaras. ainda tem. Caiçara. E a família da mãe da senhora, a senhora falou que é Tomazinho já? Tá. De Tia Conceição só tem esses 3. E de Maria, e de Didia, a outra irmã, que é a mãe do doutor Edival. Acho que só tem ele, doutor Edival. Só ele. E a avó da senhora? Sim, ele e Tereza. Tem outra Tereza também. E a avó da senhora, a senhora não tem muita informação, não. Não. Era de família indígena, a avó da senhora. Daqui de meu pai, né? Não, quando eu vim pra cá, ela era avó, tô falando vó. de meu pai, a mãe de minha mãe,
era viva ainda? Quando a senhora veio pra cá? Não, não era não, ela morreu. Eu me lembro que eu era nova quando eu ia lá visitar e ela é doente, né? Então ela morreu logo. E esse negócio que os parentes dela vinham visitar e ficavam no mato, nas árvores lá? Não, era a irmã da minha avó, mãe de meu pai. Então, mãe do pai da A senhora. mãe de meu pai era uma. Eu vi mais de que Então, a a avó avó, da- a mãe da minha mãe. A mãe da minha mãe eu tenho pouca lembrança. Ah, tá. De Era- pai, de vô, não me lembro. entendi. Era a mãe do pai da senhora, tá. É. E ela era família indígena, dela, pelo então que a senhora Não, o falou. povo, pelo que o povo diz, que eles viviam só nos matos, né? Ela não entrava de jeito nenhum em casa, ela dormia embaixo das matas. É isso mesmo? É, ela dormia, tinha um pé de árvore bem grande lá, Maria Antônia, a irmã dela, chamava, e ela dormia lá, mais enfim. Isso era irmã da avó da senhora. Irmã da minha avó. Chamava Maria Vermelha. Entendi. Só desses que eu me lembro, que eu vi Padrinho Josué, o pai do meu pai, mas de minha mãe, eu só me lembro da mãe que eu vi já bem doente, eu era bem pequena. Bem pequena mesmo. Tá, então quem morreu primeiro foi a avó da senhora por parte de pai do que o vô da senhora. É, Por... só o vô por parte de pai, por parte da mãe não me lembra não. Não me lembra mesmo não. Agora, Duralice, como é mais velha, pode se lembrar, mas eu não. Entendi. Eu me lembro que ele não ia com tudo, que era muita gente. Eu me lembro que eu, mamãe e Dalva e Zé, a gente foi. Mas não me lembro que fosse Francisco ou fosse outro, mas de Dalva eu me lembro que ela foi, mas nós quatro. Geralmente ela ficava quanto tempo? Ai, passava quase de mês. Eu me lembro que uma Ah, vez é? a gente vinha. E ficavam sozinhas as outras crianças, a avó da senhora, a mãe da... Não, se não ia porque já era grande, já era moça. Ah, tá. Eu me lembro que uma vez que a gente foi, teve um naufrágio do trem, chegou a virar os carros assim, mas não morreu ninguém. Se feriu alguma pessoa, mas não morreu não. Ia eu, Dalva e mamãe. Nesse mesmo Zé. trem? É, e Zé. Mas chegaram a ser... Ficaram- o carro da senhora que estava não aconteceu nada. Não aconteceu nada, virou, mas não Os carros da aconteceu frente. nada. É, Não, a senhora... virou algum, eu não me lembro mais não. Sei mas que o os- nosso virou também, mas nós não se machucamos, mas Ah. alguém se machucou porque pulou para a janela. Ah, entendi. Aí nem mamãe viu nós, nem nós via mamãe, que a gente estava tudo como que longe um do outro, né? Aí eu me lembro que estava eu, Dalva, nós, Dalva já moça, eu também já uma moçota mesmo, né? Dalva nem namorava nesse tempo. Então a senhora deveria ter, porque isso foi na década de 50. É, 50, 50 e pouco, né? Tá, mas isso... Não, eu não tinha só 6 anos, eu já era uma mocinha, já... Então o pai namorava. da senhora já tinha morrido. Já tinha morrido, porque eu tinha 4 tá. anos. Então a mãe da senhora não... ele morreu em 48, então ela ficou em uns 18 anos, então, e ela não casou de novo? Não, ela nunca quis, por causa que ela não ia dar um padrasto aos filhos. Então, quando ele morreu, ela tinha uns 43 anos, 40 e... É, eu me lembro quando a gente foi para aquela casa que a gente estava, só tinha Dalva. As outras já tinham casado. As outras. Então a avó morreu, não tinha nem 70 anos. Acho que ela tinha uns 71 para 72, parece que Não, era por aí. porque Ou era 70. ela casou com 30? Morreu em 75. Ah, Ela morreu em julho. Ué, 75? Zé Francisco nasceu no dia 6 de julho. Foi e antes ela de falece- inaugurar a e ela luz faleceu elétrica? no dia 16. Antes de inaugurar a luz elétrica no... Sim. Não, ele caiu, mas já tá de boa. É, parece que foi. Não. Que ela morreu, não. Ela tinha inaugurado a luz. E ela passou muito tempo ainda sofrendo? Não? Não, ela adoeceu mesmo no mês, mais ou menos de... A senhora já falou isso. Né, para abril, e fui em Fortaleza, fui em Iguatu, fui em Paraíba e não tinha mais como resolver, que era o câncer no útero, que ela não se tratou no começo, trabalhava na roça, muito quente, né?
Aí pronto, aí se prostou-se no mês de junho, mais ou menos, quando foi dia 16 de junho faleceu. Tem pouco tempo. E deixa eu só entender uma coisinha. Vocês tinham renda da década de 40 ainda, estou falando. Vocês tinham uma renda do pai da senhora, que trabalhava em São Paulo, sempre vinha trazer alguma coisa. Então com ele. certeza. Beleza. E depois que ele morreu, o que vocês fizeram? Depois que ele morreu, a gente foi vivendo com isso que plantava na roça. Não estou dizendo que eu me lembro demais, nós ali naquela casa, mamãe ia com nós, tudo pequenininho, Zé pequeno, papai já tinha morrido. E eu ia tudo de madrugada, ia para as vazantas, andava, era muito, né? Para poder passar o dia lá plantando. Cozinhava lá o feijão, o gerimum, aí quando era 6 horas vinha de novo. E eu me lembro que a gente trazia cajão, as cajazonas grandes, na beira do rio, que tinha naquele tempo os rios enchiam muito, né? Tinha muita água mesmo, não era seco hoje, como você vê, os rios tudo seco, não. Tinha muita verdura naquele tempo nas vazantes. Né? Então a avó trabalhou... Aí nós trazia aquelas cajas, chegava em casa, nós passávamos numa peneira com leite, se tivesse leite, se não tivesse leite era com água. E fazia tipo aquela sopa e comia com farinha, a nossa janta, né? Porque papai deixou um gadinho. Então, Doralice... ele deixou um pouco de gado, então? Deixou. Doralice, como era mais velha, sempre ia ali para estar andando para as vazantes. Nós era muito perto, que a gente ia sempre, né? Doralice ia, tirava o leite, botava para coalhar, às vezes fazia uma coalhada escorrida e trazia, ela moçotinha, tudo. É assim. Entendi. E... Tá, década de 40, década de 50... década de 50, década de 50. Aí todo mundo... A gente vivia com o que plantava. Igual... Não tinha esse negócio de dinheiro. Não, até boa parte, até quando a gente veio pra cá na década de 70 foi assim também. Mas voltando, aí tia Francisca casou lá, logo em seguida já foi embora ou ficou um tempo lá? Ficou lá um tempo. Ela ficou morando lá. A tia Francisca era mais velha? Não, tia Doralice, né? Doralice. Tudo casaram novo, tanto Doralice como Francisco casaram novo. E aí a tia Doralice morando lá? Morou um tempo lá no Flamengo? Casou-se, morou-se lá no Flamengo. E Francisca... E o cara já judiava dela lá no Flamengo? Já no Flamengo mesmo ele já judiava com ela. Mesmo os parentes lá, ninguém falava nada? Não, naquele tempo não era muito de falarem, né? Eu ainda hoje me lembro a casa que ela morava lá perto da igreja do Ministério Brasília, né? Ele saía para a festa e deixava ela trancada dentro de casa. Para mim, eu me lembro que ela falava que ele até amarrava ela na perna da mesa. Nossa. Ele era ruim mesmo, aí não deixava ninguém ir lá. Por que essa mulherada arruma uns caras desses? Não sabe como ela que é? Ela namorava com outro e o outro queria mesmo, dava tudo certo, mas ela deixou por esse. Meu Deus do céu. Ela mesmo teve uma visão, ela deixando uma flor por um leão, né? Ela teve essa visão, então quando ela casou ela descobriu o que era aquilo. Ela ficou muito tempo, ele tinha uma venda ali por perto, né, onde era a Rua do Motor. Nesse tempo era tudo no escuro, né? Aí ficou muito tempo lá. Aí depois foi que fez uma casa, que é aquela casa lá do lado do Josa Belize, que o Dezinho estava. E ele fez, o marido dele? Mas comprou, mandou fazer. Aí depois foi morar lá no prédio, que era um prédio escolar ali perto de Dalva. Morou uns tempos ali. Era assim, então ele só veio embora para Iguatu já quando estava os mais velhos, mais grandes, porque no Iguatu nasceu Marluce, nasceu os outros. Acho que quando ele veio para Iguatu a primeira vez, ele só tinha o Luiz Filho e a Leoneida e a Leonilda. Parece que ele só tinha 3 filhos. Aí depois voltou lá porque começou aquele negócio do povo fazendo açude por causa do desemprego, né? Então ele veio para ele botar ali tipo um comércio, que era no tempo que o povo arrombava os supermercados, essas coisas, né? Aí ele veio nesse tempo para isso lá. Aí passou uns tempos, aí terminou aquilo que não deu certo, ele tornou a voltar para lá, para Iguatu, que aí não voltou mais aí não.
Entendi. Quando mamãe estava doente, ele veio com Doralice aí, a copia no Flamengo. É, porque se tivesse ficado no Flamengo aquele monte de filho, como é que tinha sido, né? É, mas isso a senhora lembra mais ou menos na década de 50 que ele saiu, antes da década de 50, que foi pro Iguatu ou não? Era, não, já era para 50 e pouco, mais ou menos, por aí. Então não chegou a década de 60 não. Não, Tá, ele aí já estava lá, década de 60 ele já estava no Iguatu, muito tempo. já estava lá no Iguatu? Já. Então saíram Foi cedo. depois. É, porque foi depois dos 50 que eu me lembro, que era em 58, esse tempo que ele estava 58 a lá. senhora tinha 14 anos. É, que foi quando eu levei aquele. O show, qual isso do... No coisa, não tinha. Então era. Eu não tinha só. Menos de 14 que eu tinha. Tinha 14 anos danado. Ah, tá. E aí, tia Doralice foi... e tia Francisca foi também cedo? Francisco parece que foi assim que casou-se. Logo eles foram para o Maranhão. Maranhão? É. Parece que foi Então lá. ela casou na década de 50? Aí quando ela veio de lá, por aí. Quando ela veio de lá, foi que ela trouxe. Parece que Estéio Assuério. Ela teve bastante filho. Aí Perca também, né? A boca. Aí passou uns tempos, aí depois. Aí foram morar nas vazantes, mas depois eles saíram de novo. Foi, meu Deus. Eu me Manuel lembro Félix também era meio complicado, não? E já era meio complicado. Aí depois que ele veio, que eu tinha ido embora, então ele passou muito tempo aí na casa que era do papai das vazantes. Quando ele foi embora daí, que não voltou mais, foi para Rondônia, ele já tinha mais filho. É por aí, assim. Isso na década de 50. Que foi quando houve esse negócio que Chiquinho matou esse rapaz lá, né, nas vazantes de uma casa. Chiquinho era Chiquinho quem? Tia Alfredo. Que é irmão do pai da senhora. Tia Alfredo é irmão do meu pai. Tá. Aí nesse tempo que o vice que ele matou, foi logo quando nós casamos, quer dizer que foi já nós casamos em 64. A senhora tinha 20 anos. Tá, então na década de 50, tia Francisca foi. Tia Francisca. Tia Maria também casou na década de 50. Foi, por aí assim também. Eles ficaram um tempo lá, né? já vai fazer 60 anos. Eles ficaram um tempo lá, né? Também, né? Ficaram muito tempo. Nós viemos embora e eles estavam morando no Flamengo. Sério? Quando nós viemos embora pra cá, em 79... Eu não lembro disso não, mãe. Pois é, Constantino morando lá no Flamengo. A família, o Pervoário continuava lá? Não mais, né? Ah, tia Maria morava lá. Me lembro que nós vínhamos... Mas boa parte dos filhos já tinham ganhado o mundo, né? Não, acho que não tinha vindo não, que nem Pervoário, que é o mais velho. E ainda Parece continuava que lá. depois disso foi que ele casou com a menina. Foi que ele tinha 30 anos de casado, né? Quando ela morreu, né? Casou lá. Que ela era de lá, né? A casou Ruth era de lá. Era filho de Cléia, de tia Alfredo, né? Que é do irmão do pai da senhora. Filha de Cléia. Tá. Essa é viva ainda, essa Cléia, não? Não, faz muito tempo que ela morreu também. Morreu nova, mas deu um problema assim na vista, no rosto dela, de câncer, essas coisas tudo, né? Aí Perboário, parece que logo que Perboário casou, vieram para Goiânia. Então por isso foi que Constantino veio depois, né? Mas eu me lembro que quando a gente Então eles saíram veio... do Ceará, vieram direto para Goiânia, então até agora em Goiânia? Eu me lembro quando a gente veio, porque as meninas estudavam lá no Flamengo, lá na casa do Uso, parece para a Magali e a Margarete. Ficou lá no Flamengo, né? Não podia ficar na casa de Maria, não, porque Constantino era muito ruim e não ia dar certo. E elas ficavam na casa de quem? Ficou na casa do Dezinho, a Magali e a Margarete, parece que as filhas do Henrique também vieram para estudar aí no Flamengo. E aí vieram para a casa delas, né? Assim. Aí bem que alugaram a casa para morar. Ali onde era até o Antônio Sérgio que morava. Ah, entendi. Antônio Pequeno. E nesse tempo o Henrique ainda morava no Albino? Não,
Não, peraí, isso aí é outra década. É, outra década. Tá, 50 então, a tia... Não, quando na época que o Dedê veio pra cá, o Albino já estava. O Henrique já estava morando no Albino. Não, peraí. Peraí só um pouquinho. Década de 50. Beleza. Tia Francisca, tia Dorali, tia Maria, né? E o irmão da senhora, o Zé, na década de 50, ele é mais novo que a senhora? É. Ele continuava no Flamengo? Não. Década de 50. Antes Porque ele de- deveria, no final de 50, ele deveria ter uns 12 anos, 11, Antes 12 de eu anos. casar, ele veio embora pra Não, mas a senhora casou em 64, mãe. Estamos falando da década de 50 ainda. Não, 50 ele estava lá. Enquanto ele não. Quando E ele- morava com a mãe da senhora. Era. Ele só- Trabalhando na roça e tudo. trabalhando na Não rua. era preguiçoso, não. Assim, era muito cheio de coisa. Ele. Não sei se ele tomava umas cachaças. Parece que sim, eu acho que alguma coisa ele tomava, né? Mas isso começou cedo, então, tomando essa cachaça? Parece, mas não era assim de ficar bebo. Eu não lembro assim. Se alterava um tanto, pouquinho não. quando Não, bebia? não me lembro, mas ele era assim. Nem sei dizer como era. Eu sei que ele, quando ele saiu de lá, ele foi para onde, meu filho? Meu Deus, parece que foi para o Paraná, que Dedê, quando veio a primeira vez para cá em 76, ele estava no Paraná, Zé. Ah. Pronto, nesse tempo ele não voltou mais Nossa, lá. mas o cara assim não quis nem saber de família, nada, não se preocupava. Não, ele estava com o doutor Adival, os primos. Não, mas depois que ele foi pro lado do... Mas é porque ele foi e houve lá um problema numa prima da gente, que tem Alfredo, que ela ainda hoje é viva, a Germine. Ela casou-se com um policial, né? E, então, uma coisa muito complicada que houve. Então, ela queria muito Zé, mas Zé nunca quis. Então, houve alguma coisa e ela botou para Zé. Quando casou-se, botou para Zé. Aí, esse cara que ela casou-se, que era um policial, jurou, se ele aparecesse lá dentro do Flamengo, ele matava ele. Então, mamãe ficou sabendo disso e mamãe ficou agoniada, pedindo que Deus que ele não fosse. Mas naquela época os Saraivas não eram temidos lá? Não, ainda não. Não tinha assim muito, não. Avisou, Não, avisei não. Ainda não eram temidos. Não era assim ainda muito. Não, que eu soubesse ou que eu entendesse, não. Tá. Isso na década de 50. A tia Dalva casou na década de 50 ou na década... Não, 60. Porque ela tinha um ano, parece Não, um ela ano. casou em 1960, em março de 63. Aí eu casei em outubro de 65. Outros. Tá. De quem é? 64. Na década de 50, a senhora não conhecia o pai? Não, conhecia não. Mas o pai não ia pro lado do Flamengo essa década? Mas eu não conhecia, era do mato, eu não, lá na rua, eu não, Ela não olhava. era não da sabia. cidade, ela. Ele vinha lá, era Dá, papel pega lá um pouco aí perto, pra mim, pai. ele me conhecia, mas eu não conhecia. Pega um pouco aí pra mim de gergelim. Eu não tenho lembrança. Se eu via, mas não assim. Você não vê as pessoas, mas você nem olha. Mas a assim. senhora conheceu o pai na década de 60, próximo de casar? Ou ele ia lá de vez em quando, de cavalo? nada? Foi isso. Ela não lembra mais, não. Se nós casamos em 64, eu só vim conhecer ele de 62 para 63. Mas nós conheceu casamos pelo em menos de 64. oi, não? Ela veio me Não. conhecer em 65. 1965 que ela me conhecia. Porque uma prima dele, casado com um primo, casado com um primo dele, morava do lado da nossa casa. Então ele Uma vinha prima lá, da senhora primo dele. casado com a Tinha o prima... Valtemir, que é primo dele, também tudo lá. Ele É. vinha, mas eu não. Ela chorou por esse primo. Por Eu esse não meu era primo. Hein? eu não procurava, não sabia, que eu gostava mais era de festa, não gostava de estar namorando. Mas a senhora não era da igreja não, naquele tempo? Não. Quando tinha uma festa, mas a minha amiga, nosso negócio era de ir, ficar lá nós só, não ficar com ninguém do lado. Elas eram da cidade. Naquele Não era tempo, matuta, não? Não, era da cidade. naquele tempo podia até chamar nós de sapatão, porque nós só gostávamos de estar nós, mulher. Então podia até chamar Dá nós. pra tomar chinelão Então, folgado. eu não tenho assim muita lembrança, não.
Tá, então a tia Dalva. E paralelamente, os irmãos do pai da senhora também moravam lá? Não. Só a Maria do Henrique, que era casada com o Henrique, que morava lá, mas... Não, mãe, tô falando dos parentes da senhora. Ah, sempre chega do Tio João, o irmão do pai da senhora. Não, ninguém morava lá no Flamengo. Tudo nos matos lá. Papai só saiu porque papai tinha uma casa lá nas Vazantes. Só saiu de lá porque ele veio pra... Começou a sair para trabalhar fora, então aí foi que mamãe veio de lá, né, pra rua, porque na rua era melhor para ela botar uma bodeguinha e para ela costurar. E por isso que ela veio pra rua. O resto tudo ficaram na roça. É. Os irmãos dele, tudo ficaram pra lá na roça. Agora, notícia... tá. Década de 50. O Josué ainda era vivo? O que ele fazia na década de 50, o avô da senhora? Não, era tudo roça, era roça. Era roça. Me lembro muito quando ele morreu, não. Me lembro quando ele era vivo, mas não me lembro quando ele morreu, não. E era bravo? Não, Ô pai, não por favor. Não, ele tá lá comendo. Ele não gosta desse coisa, não. Pai tá, Não, ele não se tem lembra que- disso, não. Não não. se lembra, não. Agora, a Maria, então, aí eu me lembro. Quando a gente veio embora, ela ficou viva na Era casa. viva? Ficou. Ela morreu com 105 anos, ela. Nossa, mãe, a avó da senhora? É, a mãe do Morreu meu quando pai. então? A mãe do meu pai. 80 aí? Nós viemos pra cá em 80, aqui, né? Acho que com 2, 3 anos mais ou menos, ela faleceu lá no Iguatu. Já fazia tempo que meu avô tinha morrido. Então ele morreu o quê? Na década de 70, início de 70? Não, acho que quando eu casei, ele já tinha morrido, né? Ah, é? Acho que sim, acho que quando eu casei ele já tinha morrido. Então ela morreu mais de 20 anos depois? É, passou muito tempo. Tá. Eu me lembro dele quando eu era mocinha nova, a mamãe tinha essa bodega e tudo, mas depois já não me lembro mais que E tinha. como que é? Eles ajudavam um ao outro? Não tinha muito contato. Não, não tinha lá, mas nunca me lembro de nós trazer sacolinha, que eles deram um feijão ou um arroz, ou mataram um bicho e deram um pedaço de carne, isso eu nunca me lembro, não. E quem que era mais ou menos bem naquela época? Ninguém? Não, tudo era uma coisa só. Tudo tinha suas roças, plantava, tinha seu gadinho, tudo, todos. Não precisava ninguém estar dando leite assim um ao outro, não lembro disso. Tudo, Tá. tudo era um povo pobre, comia, vivia, não lamentava porque tinha só feijão ou só arroz, porque naquele tempo o arroz, você comia arroz que você plantava. Né? Você não E lá comprava. praticamente não dava arroz, né? Era difícil dar arroz, né? Pois é. Da década de Tinha muita 50. batata, se criava pouco, ou galinha, Não, isso é sempre normal. saía. Batata doce principalmente, né? É, Girimum, é. melancia era pouco, fruta, Então, manga era naquele abundante. tempo era muito bom, era secos e inverno. Nunca começou um ano para dizer, eita, esse ano não vai dar nada. Não, nunca começou. Todos os anos era normal. Tá. Manga era fartura, né? É. Caju também tinha. Caju, tinha caju também. Melancia Tinha a tinha moagem, eles faziam aquela moaginha que não era muita, a família não era Adoçar grande. café e tudo mais era a própria açúcar que faziam, né? Era, A própria rapadura, né? não me lembro disso. Não tinha muita confusão. Quando veio começar essas confusões assim, pra gente ver de briga, foi nesse tempo que houve essa matança, que Chiquinho matou esse casado com essa minha prima. Matou na peixeira. A senhora contou essa história. É, não foi na peixeira, não, mas foi tiro. Foi por uma brecha, não foi? Ah, é? É. Me lembro disso, eu era nova ainda, né? Oh, nova não, sim, porque nós já era casado, tinha casado um pouco. Se nós casamos em outubro de 64, isso foi no começo de 65. Aí a coisa desandou. Tá, É. então vamos lá. Fechamos a década de 50. Falamos sobre o casamento de Tia Dalva não. Falamos do casamento da tia Francisca, da tia Maria. Casaram antes da década de 60, né? Na década de 50. É. Falamos da tia... falamos da tia
Maria, da tia Francisca, da tia Doralice. As 3 mais velhas, correto? É. Ah, legal. Casaram, ficaram morando um tempo lá no Flamengo, né? Foi. E ficaram morando, todo mundo que casou, a casa que a senhora tem referência atrás da igreja, isso moravam lá só quem era solteiro. Se criaram lá tudinho no tempo que... Quando era solteiro. Que eu me lembro que quando a gente saiu de lá, foi só eu, Dalva e Zé. Nós fomos para essa casa, era só eu, Dalva e Zé. O resto, tudo Zé casado, tinha morava casado. com... Eu me lembro de Maria Não, morando nessa casa. Na verdade, essa casa... Não, é porque tá meio confuso, mãe. Porque essa casa era de Josué, correto? Do vô da senhora. Correto? Eu acho que era Então não isso. entendi. O mesmo pai da senhora casada, ele morou nessa casa? Nós morava lá, porque por certo ele fez essa casa aí, eles moravam tudo nas vazantes, então nós morava lá, que quando eu me lembro quando meu avô vinha lá no Flamengo, ele ia lá em casa. Ah, então a senhora não foi... Então, tá meio confuso entender. Porque se a senhora lembra de morar atrás dessa igreja, então era a família da senhora. Era a família da senhora, do Manuel, o pai da senhora. Então, não foi Josué que morou lá. Não, eles podem ter morado, mas no começo, porque Antes nesse do... tempo, Maria Antônia já tinha tido os filhos, já estavam todos casados. Sim, e é porque Manuel, que é o pai da senhora, veio de Catulé do Rocha, Catulé do Rocha, já casado, correto? Então não tinha por que morar com Josué. Pois é, eu como fui a última, não vou me lembrar dessas coisas mais, né? E não falaram por que eles vieram pro Flamengo, se vieram fugido? Não, é por quê? porque vieram todos embora, os Benícios, tudo, vieram tudo embora, o povo que tio Antônio casou e tio Alfredo casou, tudo era desse lugar, então foram embora para esse lugar, vieram embora aí para essa Vila Flamengo, vazando, porque compraram os terrenos e vieram trabalhar aí. Era uma fazenda grande, as vazando, Então vieram vários. O certo veio algum na frente e comprou e chamou os outros irmãos. E parente de Josué, a gente já conversou sobre isso, a senhora não tem nenhuma informação, Não, né? nenhuma, nem em pensamento nunca vi falar, não. Deve lembrar Porque de as algum. vazantes é grande e só tinha os meus tios morando lá. Então foi eles próprios quem compraram esse terreno. Vazante. Nossa, vazante eu não me lembro. Chama vazante, né? Mas ainda tem muitos parentes, tem pessoas que moram lá que é derivado do Saraivas, não? Tem uma prima minha, o nome dela é Iraci, né? É Mora lá. casada, mora lá, é a única que mora Mas lá. filha, não tem filhos que moram lá, que herdou, não? Filho de quem? Filho dessa... Então, Iraci não é filho de Pedro? Iraci Pedro de é filho de Josué. E essa Iraci já é velhinha. E filho Já. dela, neto dela. De quem? Ninguém mora lá? Dessa Iraci, ela não teve filho? Não, teve não. Eita. Teve filho não. Esse Pedro é um tio da senhora. Era, Morreu também. morreu faz tempo, a mulher dele ficou sozinha, depois morreu, os filhos tomando de conta já E no só tem Flamengo. um que mora no Flamengo, não tem um que lá? No Flamengo, quem? Tem um que mora no Flamengo, não tem? Que é irmão do pai da senhora? Irmão do meu pai? É. Não. Pra mim tinha um. Não, irmão do pai da senhora é impossível, né? Pela idade, né? Tem não. Tem É um- filho é de um- Antônio, Moisés, filho de Antônio, mas o nome do meu Tá, pai. década de 50 nós fechamos. Aí década de 60 a senhora já tinha 6 anos, não é isso? Ainda trabalhando na roça. Aí na década de 60 tinha a senhora, o tio Zé e a tia Dalva só. O resto tudo casado. O resto é tudo casado. Aí morava a senhora. Aí todo mundo pra roça? E a mãe da senhora e a senhora? Não, Tudo... mas aí quando já foi para essa casa, não era mais nas vassas que a gente ia. Aí ele arrumou um pedacinho aí mesmo no Flamengo, mamãe arrumou. E plantava lá. Era. E comia o que plantava. Eu comia o que plantava. E a tempero, essa coisa toda era Não porco. existia isso, ninguém Não, não. criava isso, não. Não, mas tinha um porquinho, galinha, alguma coisa assim, né? De comer de mistura. Não lembro não, porque o quintal não dava para criar essas coisas assim. Não lembro não, né? Mamãe costurava, então aquela coisinha que ela ganhava na máquina, o que ela comprava alguma coisa que precisava. Ah, Só que eu me lembro.
Ela costurava pra fora. E onde que ela arrumou essa máquina? Quem comprou pra ela? Foi Sabe meus os sobrinhos dela, de Paraíba. que deram pra ela? É, levaram essa máquina, ela tinha uma bem ruinzinha e eles levaram uma melhor A pra senhora lá. tem ideia de quem que é esse sobrinho, não? Não, os sobrinhos dela, Filho de quem? de mamãe, Mané Batista, tinha Mané Batista, tinha Tomé Batista, tinha Carlos Batista, aqueles mais velhos, né? Que são vivos, não? Nem mais. Só tem um, é o Mané Batista, que é Moram onde? vivo, mas já lá com doença de esquecimento, essas coisas. Só tem ele, que é irmão do doutor Edivaldo. Só ele e Tereza. São 3. O doutor Edivaldo chegou a ajudar também, não? Não, esse tempo ele era menino, né? Ah, entendi. Tá, então ela ganhou essa. A mamãe No tinha- início, na década de 60, no início. Ela começou a viver, depois foi. É, porque A eu senhora tem- casei em 64, né? Mas quando que foram pra essa 20 casa? anos. Tem ideia? Não? Tem ideia de Não, não tem. 60, no início de 60, um pouco antes, 60? É, por certo, que eu ainda já era nova, né? Ainda era nova, mas dava. Dava já era moço, mas eu não tenho muita noção, não. Não, porque Deve ter no sido início o de início de 60 a senhora 60. tinha 16 anos. Então não foi desse tempo por aí, assim. Certo. Aí. Porque parece que quiseram mexer na casa dos herdeiros, aí o Filúvio, que era prefeito de lá há muito tempo, Filúvio ainda é vivo, né? Mora no Iguatu. Ele foi e procurou vender a mamãe essa casa. Eu me lembro que ele vendeu por um bezerro, então a mamãe ainda tinha algum gadinho quando comprou essa casa. Então praticamente ele vendeu para ajudar, É, pelo valor. porque eles demoraram a partir para essa terra, que quando nós casamos, foi que dividiram que eu tive Isso o um Josué já pedaço. tinha morrido. Já tinha Essa morrido. briga por conta de que ele ter morrido. É, deve ser. Ué, mas então vocês moravam de favor lá nessa casa atrás da igreja que deveria ser de Josué, então? É. Ah, tá. E como ele morreu, os outros falaram, não, temos que dividir a casa. Aí por certo E precisava. naquele pra tempo, poder fazer uma- tempo a casa era razoável, era boa. no Comparado às outras, tijolo. É, todo comparado tijolo. às outras era melhor. Não tinha nem um piso, não tinha nem uma massa na parede, era só. E essa os casa tijolos. derrubaram ou ainda existe lá? Derrubaram. Ah, é? Tá, aí. Toda derrubada e reformada. Tem outra bem boa no mesmo lugar. Ah, tá. Isso na década de 60. Aí na década de 60, imagina que no início de 60, ou finalzinho de 50, da década de 60, vocês foram morar. Vocês foram morar nessa casa lá embaixo, onde abaixo que tia Dava mora lá. É. Deve ser aquela casa onde o padre mora ali, não? É, pra cá. Não tinha uma mulher que faz comida? Hum. Era ali, encostado. Não tem ali a porta da água que a gente saía no fundo? É ali, aquela dali. Quando, não sei se você ainda chegou a ver que tinha um pé de pau lá, que nós tínhamos plantado. Tá, aí é o seguinte, tá, ela morou ali, aí 60, foram pra lá, aí ela parou de trabalhar na roça, mas 60 ela deveria ter aí uns 55 anos por aí, não é isso? Eu sei, né? Que eu me lembro nós plantando aí no E ela fundo. bem de saúde, nessa época tava bem de saúde. Mas com esse problema do útero, né? Ela tinha o útero fora. Ah, ela já tinha esse problema logo? O útero dela era fora. Ela trabalhava na roça, mas sabendo que ela ia se dar muito mal e ela nunca fez. Os médicos quiseram tirar, né? Porque quando é esse problema, opera. Mas ela disse que não, só se eles tirassem e não falassem para ela. Lá em Paraíba, eles iam fazer isso. Aí pronto, ela ficou daquele jeito trabalhando na roça, levando aquele calorzão, né? Ainda era pior, né? E ela tinha que ir porque nós não ia ficar sozinha, né? Então eu mais dava, quando era no tempo que o arroz estava plantado ali, que os passos vinham comer, nós vinhamos ficar o dia lá pastorando. Os Nós pássaros fizemos isso também lá na década de 60. Tá. não comer o arroz, comer Tá. aquilo. Aí ela ficou costurando e tal, costurando. Ela comprou um predinho, que ela tinha um predinho onde ela costurava, né? Tinha a bodeguinha que ela vendia uma cachaçinha, essas coisas. Tá. Mas e não tinha nenhuma ligação com a igreja ainda, vocês não iam, nem ela nem a senhora? Não tinha assim igreja lá ainda não. Papai quando morreu deixou uma Bíblia que ele ganhou, mas não tinha ainda. Que foi na era de 70. Fez Mas 70 anos. E a Então, senhora não chegou a frequentar a escola lá no Flamengo? escola, cheguei sim, eu ia para a escola.
Mas frequentou o quê? Até primeiro ano, segundo, terceiro? Ah, sei lá, foi o primeiro, segundo. Me lembro que a gente fazia uns piqueniques, aquelas criançadas, aí andava muito, o lugar, ia tudo, aquela coisa toda. Mas ali a gente passava Ah, 2 anos ou mais com um livro só. Ninguém podia comprar o livro. Porque todos os anos tem que comprar o livro. uhum. Não tinha negócio de dar. Nós tínhamos dinheiro para comprar. Então fora assim. Aí Dalva veio estudar, estudou aqui em Paraíba, né? Ela Ah, foi é? até o 5º ano, em Paraíba. Tá. Isso no início da década de 60. A avó tinha uma maquininha, ela ajudava a costurar pra fora para ajudar a sobreviver e tinha um comérciozinho. É. Isso passou. Aí. Aí quando comprou essa casa, Hum, então ela costurava aí. Já não ficava, não tinha mais, não fazia mais nada lá nesse comércio, não. tá. E esse prédiozinho onde ficava de comércio? É ali naquela ruinha, deixa eu ver como é que diz. Morava Tia Alfredo, tem uma ruinha assim, né? Hum. Era por ali. Perto da igreja católica ali? Não. Ruth, onde morava? Era ali, sabe onde Constantino morava ali? Ali no Na Rua do Flamengo? Motor, não? Era a Rua do Motor, era pra lá, a gente ia pra lá, então antes da Rua do Motor tinha essa ruinha aqui. E Era passava, nessa- cruzava a quadra? A praça? É. Tinha caixa d'água? É, Ah, que então, seguia ali? Era ali naquela rua assim, perto, que você não conhece, perto do Luiz Tá, José. e lá ela só tinha pra vender as coisinhas e costurar. É, E morava lá embaixo. Uhum. Década de 60. Legal. Aí o Zé, 62, 63 a tia Dalva casou. O Zé continuava lá ou já tinha saído? não, quando o Zé saiu, deixa eu Ah. ver, eu era moça ainda. Não, mentira, o Zé saiu depois que eu casei. Legal. E aí, a senhora falou que frequentava as festas lá e tudo mais. E a igreja, quando que entrou? Depois que a senhora tinha casado? Que a senhora frequentou a igreja? Foi. Quando eu estava nas Vazantes, João tinha uma igrejinha que ele dirigia lá, mas no Flamengo não tinha. Com muito tempo foi no Flamengo. Então, quando eu era moça, tinha. Ali Ele nós que praticamente íamos, mamãe não inaugurou a ia. igreja no Foi, São João, Tijuana. no Flamengo? Foi Tijuana. Ah, Primeira igreja evangélica foi Tijuana. Que justamente era bem pequenininha e a maior, mas porque ele deixou lá, perto da Rua Nova. tá. Aí, antes da senhora casar, tinha uma igrejinha na Vazante que a senhora frequentava? Era. Não, mas aí tem aí, a gente quisesse ir, mas nós não ia para a igreja. Entendi. Aí tá. E Então, mamãe não ia, mamãe foi ir depois que eu casei, que mamãe aceitou Jesus, que ela era bem católica, né? Mas às vezes havia culto, fazia culto lá em casa, mamãe chamava, tinha culto lá em casa. a senhora conheceu o pai então em 62, por volta de 62. Porque ele tinha parente, alguém que morava próximo da casa da senhora. Era vizinha, a prima dele. Aí ia lá. É. Beleza. Aí, em 63, tia Dalva casou. Foi, dava casa. Foi Joãozinho massa. apareceu de onde? Como que ele surgiu? Joãozinho, quem primeiro namorou com ele foi eu, que ele morou essas pessoas, o primo dele morava lá, do lado, né? Mas namorei assim, mas de Dedê eu nem me lembro, não. Aí, em 62, então, a senhora conheceu o pai basicamente, porque o pai tinha parente que ia lá, ia visitar próximo? Não, ele passava lá tudo, mas eu não tinha assim, eu nunca fui assim, moça, assim, namorada dele que queria, não, eu gostava mais de ter a minha amizade, dia de festa, mas a minha amiga, tinha a missa, aí nós ia assistir, que tinha um casamento, um batizado, assistia só pra gente descer com as pessoas que iam tomar alguma coisa, comer alguma coisa. Então a gente acompanhava, então quando a gente participava daquele evento ali, a comida ou bebida que tivesse, era aqueles guaranazinhos daqueles tempos, né? Não era cachaça, não. Nós voltava para acompanhar outro que tivesse. É coisa da época. Então tá. era isso. Então se eu tivesse com um namorado eu ia estar Não. desse jeito, eu não ia. Então eu não gostava. Aí Não tal. era. Aí, pelo menos em 62, a senhora, oi e tal, tudo bem, bom dia, tinha um papo desse tipo. É. Aí, em 64, quando começaram a namorar mesmo, foi em 63? Deve ter sido em 63. Ele ia lá, falou com a mãe da senhora. Aí eu vim para aqui, para Paraíba.
Foi fazer já o quê? noiva, né? Não, mamãe veio visitar o povo dela. Ah, esse ano já é noivo. Filho, agora nós já vamos entrar na Em quê? fila do... É? Que bom. Não, já vamos assistindo coisa lá. Que hora é essa? Porque 9 horas eu quero assistir o gente. Não, ainda é. Agora é 7h30. Tá cedo. Então, é 63, Dia então. Dia Ó, 3. 3 de quê? Dia 3 agora, Já, de março, já vai tomar? é de 77 para frente. É? Não começou de 85? Não, no que começou eu não sei. Eu sei que acabou o governador acabou de Tá bom. informar. Vamos gostar de arrumar uma conclusãozinha. Tá, 63 então a senhora conhecia o Dedê, Foi. que ele ia lá, visitava. Aí a senhora ficou noiva, mas chegou a conhecer lá aí no Monte Evero, conhecer a Dona Luzia? Não, foi, eu cheguei só quando Dalva casou-se, que eu fui lá, que... Não conhecia assim, nós não tínhamos essas amizades assim não, com o povo dele não. Assim, o pai nem levou a senhora para conhecer a avó Luísa? Não, que a gente começou a Luzia? namorar, mas foi assim, um namoro, não era um namoro sério que, ai, vamos casar, que eu nem pensava nisso. Você sabe, teoria? Vou acabar de falar para você, nós nunca casou. Olha, filha, não é conversa. No padre, não. No padre, no caso, foi no civil mesmo. A gente se preparou para casar no padre, porque os pais dele queriam. Aí no dia que nós se preparamos, estava certo que vinha, o padre não veio, não foi, filho? Assim? Aquele padre lá? Deu cano. Aí fui me zanguei e não fui mais. Ah, é? Aí eu já estava bem grávida mesmo, né? E o povo ia dizer que eu tinha casado buchuda. Aí, tá, então casou no civil e aí o pai chegou lá de supetão, ó, casei, eu vou morar ali embaixo. Como que é esse esquema lá no Monte Evero? Não, nós tratamos o dia e as pessoas foram fazer o casamento na nossa casa. Onde? Como assim, nossa casa? Onde? É, lá eles iam na casa fazer o casamento. Na casa da mãe da senhora. É. Ah, tá. O que aconteceu? Ah. Não dá nem para contar. Aí o pai chegou lá, fizeram o casamento, mas ficaram noivos. A senhora falou que foi pra Paraíba noiva? Foi noiva para Paraíba. Aliança de noivado e tudo. Um tio meu que estava doente, aí a gente foi lá. Foi com uma aliança. Mas o pai não foi, não. Não, que eu estava noiva, ele deu comigo. Tá. Aí Ficou lá. o 63. Aí a tia Dalva casou em 63. E foi morar lá onde ela morar quando É assim você- que ela casou, foi morar lá. Aquela casa eles construíram ou já tinha construído ou eles construíram pra casar? né, Leuri? O Joãozinho, assim que casou, foi morar no terreno dos outros. Ele não tinha nada. Mas Joãozinho, quem era o pai dele, mãe, quem era? Foi aqui. Não sei nem se ele conheceu. Sério? Quem Não, conheci o pai dele, não. Conheceu não, né? Mas que bolsa doida é essa, pai? Então. Meu Deus, você sai na rua com isso aí, com essa marmota, pai? É. Nossa, mãe. Ai, meu Jesus Cristinho, não usa mais isso não, pai. Eu vou andar com esse negócio na mão, você tá louco da cabeça? Ai. Não, Ei, mãe, aí casou, A coisa tia Dalva de- casou, mas casou na igreja também, tia Dalva, não? Casou na Não, casa só no civil. no civil. Só quem casou na No igreja civil. foi Maria e Doralice. Nem Francisco não casou na igreja, foi civil. Não, foi civil. Aí casou, a tia Dalva casou, já foi morar lá. Casar. Aí Foi por morar lá. causa Você que conhece a Dora- Dora? Sei. Por causa que Não, Doralice e Maria casaram e deu esse problema, a mamãe pediu minhas filhas, vocês não aceitam casar se vocês não casar primeiro no civil. A mãe pediu para eu e Dalva não fazer isso, porque Doralice e Maria sofreram. Doralice nunca casou em civil, só no coisa. Então ela nunca teve papel como casada. Ah, é? E Maria casou-se no padre. Mas aí o Constantino só casou no civil, porque foi no tempo de umas políticas, então ele casou assim. Senão não tinha casado. Tá. E aí, legal. A tia Dalva casou, foi morar lá. Morava por quê? Porque Joãozinho morava lá, né? Isso? É. Era o quê? Era nos O mares. Pedro Belo era praticamente o padrasto dele? Não, tinha o Antônio Belo, Ah, o Antônio pai Belo. do Pedro Belo. Tá. Ele foi morar pra lá, então... Mas Pedro- Joãozinho o que é? Os pais deles morreram logo cedo? Por que, que ele não parece que conheceu? foi, lá no Maranhão, não conhecia não. Eu Ah. não pertenço a Maranhão, não sei. Agora, antes de ontem, ligou uma prima minha, Hum. filha de tia Laurita. Você vê a gente falar em tia Laurita? Sim. Aquele homem que vinha aqui vendendo uns coisas de... Nem me lembro como era.
colchão, essas coisas que... É Urias, não? Não, um jorro. Ah, Vendia aquelas roupas, coisas ortopédicas, né? Umas coisas para botar em si, para quem tinha problema, doença, né? Então, era tia Laurita, era a mãe dele, não, era a avó dele, né, desse cara. Aí ela foi para Maranhão, que muitos deles casaram e foi morar nesse estado do Maranhão. Então esse povo de Joãozinho também é lá em Maranhão, né? Mas era gente do povo que ele ficou, do Antônio Belo. Do senhor Antônio Belo, né? Então essa minha tia foi morar lá, aí ela teve muitos filhos, a tia Laurita Machi Capricho, eles viviam assim, que nem tia Maria Vermelho mesmo. De casa em casa, morava até debaixo do mato, na beira de um rio, porque ele pescava muito de capricho. Então ela foi morar no Maranhão e ela teve 2 gêmeas. Então foi muito difícil, por certo, para ela cuidar, né? Ou para ela criar, ela foi e ficou só com uma e deu a outra. Aí agora ela pegou o meu telefone, não sei com quem, ligou para mim, mandou orar por ela, orar para ela. Ela disse, olha, Doraci, eu sou filha de Laurita. É uma filha que ela deu. filha que ela deu? Ela teve os 2 gêmeos. 2 gêmeas. Então ela deu uma, meu filho, ela não pôde cuidar dos 2. A minha tia Laurita. Aí deu. A Laurita é a filha outra de... era filha de Padrinho Josué. Ah, tá. Ela foi ela no Maranhão, que a Laurita morando, aí teve esses 2 lá e deu uma. E ficou a outra, que o nome dela é Martinha. Quando eu fui em 2008, eu vi ela lá em Caroé. Mas era viva, não é mais viva? Que a Laurita não. Mas não. A Marta é. As duas? As 2 filhas é. E muitas filhas. Ela teve muitas filhas. Tá, então vamos lá. Essa mora no Maranhão. A senhora não pegou mais ela detalhes? Morou no Maranhão. Aí quando é agora, essa menina me liga. Fala, eu sou a sua prima. Era filha de Laurita, que ela me deu novinha. Eu não conheço ela. E ela não foi registrar. Não, eu peguei agora. Nem falei mais porque não tive tempo de falar mais com ela. Tem o telefone dela? Eu estou com o telefone dela. O nome dela é Elisete. Mas ela tem Saraiva no nome, não? Não, não tem. Ela foi... se deu ela novinha, os pais registraram com... E a outra irmã dela, tem Saraiva no nome? Tem, que ficou com tia Laurita. E mora onde? Mora lá em Caroebe, onde os filhos Francisca mora, né? Ah, tá. Eu nem sabia. Mas essa é casada com aquele cara que eu falei com ele, como que é o nome? É casada com... Eu falei com ele lá, liguei por telefone, a gente ficou falando um tempo. Não foi de Martinha, não foi esse, não. Tá, e ela falou que mora no Maranhão ainda, essa não, mulher? ela tá em Brasília, que mora do lado do Bolsonaro. Ah, e já tem vários filhos? Também não deu tempo para conversar. Foi só uma vez que... Aí eu até gravei o nome, eu acho que eu devo me lembrar. Que eu gravei o nome dela, né? O telefone dela para depois conversar com ela, que ela pegou com outra pessoa. Ela disse que não tem nada da família, porque foi registrada com esse povo, mas é filha de tia Laurita. Tia Laurita, que você não vê Daniel que veio aqui, um priveu, que é casado com a irmã dela, Elisete. E ainda tem bastante filha de tia Laurita viva, né? Ela morreu faz... Não, mas tia Laurita só teve 2 filhos, não? Não, gêmeos? Tia Laurita? Sim, gêmeo tudo bem, meu filho. Ah, então ela, além dos gêmeos, tem mais filhos. Então, mas por isso que ela deu, porque ela tinha muito filho e teve esses gêmeos. Entendi. E ela morava onde nesse tempo? Morava tudo nas vazantes. Aí ela foi embora, não sei se como foi. Depois que ela estava nas vazantes, que foi que essa menina ainda é nova, que a Martinha não é muito velha. Vai falando. Aí eu sei que botou que ela foi para o Maranhão, que foi no início, eu acho que foi no início. Depois ela veio para... Não, depois que ela veio para as vazantes, ela só saiu lá quando tudo acabou. Não sei como foi isso, não. Sei que ela deu essa menina morar no Maranhão, pronto. E o Daniel, tem contato com essa menina aí? Não tem, pelo jeito. Também então. não sei. Daniel é cunhado, né? E primo, né? Para 12, quer dizer que ele quer tirar, ele quer pagar, quer que os governadores do estado paguem a conta. Ele tem que baixar o coisa e baixar a Petrobras, cuidado, não? É conjunto, né, pai? O ICMS de São Paulo, por exemplo, é um absurdo. Aí tem atravessador pra caramba no meio aí do processo, né?
mas eu não tem nada a ver com. Porque gera um monte de nota fiscal aí, e aí o que acontece? Sim, tem que diminuir esse processo aí pra. Mas ele tinha que baixar o vídeo, Uma parte federal e uma parte estadual. mas aí a estadual Olha, tem que desmantelado. o governador não concorda. Então. Pouca luz, hein, mãe? Aqui. Manteiro, né? Não é comigo, não. Aqui é lá de baixo. Isso aqui não deveria estar aqui, tá? A senhora sabe, né? Ó. Não, mas não é assim, ó. Vai lá embaixo. Aí eu vou lhe mostrar, viu? Quando você estiver em casa para ajudar a sua mulher, você faça assim. Ai, meu Deus do céu. Olha. Eu vi o senhor veio aqui, não tinha ninguém aí. Foi ontem ou anteontem? Ontem. Sim, eu não trouxe a chave, eu fui andar na praça. Então eu vi você batendo pouco. Sim, Aí não. seu pai se levantou, mas... Não, tava todo mundo deitado, pai. Não precisava abrir. Né? Não, Não nós precisava não, abrir. nós não se levantamos. Não precisava abrir porque eu ia pro. Já. Não, nós não se levantamos cedo. Seu pai está se Eu levantando também. sempre eu me levanto 5 horas para fazer um café. Quando ele vai fazer caminhada- Ontem eu acordei 5 horas e depois virei para o outro lado e me arrependi. E acordei cuidar com a coluna empenada, que não aguentei nem caminhar. Caramba, coluna agora? Nunca teve problema de coluna? Ele sempre teve. Ele sempre teve problema com ele. Tira a foto do neném. Tira foto do neném. Ela já vai te escapando. Porque ela tem medo de ser tiro. Doraci, eu trouxe ontem tinha bloqueado meu cartão, hoje está desbloqueado. Já fiz compra, já fiz 2 compras. Está desbloqueado. Comprei o remédio, comprei as coisas. Ontem passei no mercado, não passou, né? Porque eu vou parar, passou uma boa. Não passou mais no meu não hoje. E a televisão não deu mais problema, não? Não. Sem luz, né? Pouca luz aqui. É? Pouca luz aqui, né? Se é isso mesmo? Caminhando para meio-dia? Vai. Ô, louco. E aí, o que, é que você vai fazer O agora? que você está fazendo? Agora que eu tô cortando a carne. Mas que é carne ou toicinho? É porque eu tô olhando aqui que tem muita gordura, esse pedacinho que eu tenho guardado ali, porque o outro é tão magro. Aí parece que eu tô vendo que é gordura. Ah, você vai fazer uma carninha com batata? É. É bom, né? Agora tem que fazer o arroz, um pouquinho de arroz, né? Descasca o alho aí. O quê? Descascar o alho pro arroz e pra carne, né? Fazer isso? Não tá com vontade. Eu cacei aqui um negócio que não achei. Que negócio. É complicado. Zé Uri, eu fiz farofa de gergelim. Cadê? Tá na lata aí. Acabou. Já acabou, meu. Aí, mãe. Detonou, mãe. Essa Deu aqui. uma draga, mãe. Tá aí, na. O arroz, não tem arroz da almoço, não? Sei não, olha aí. Tanto que tem. Tá dando uma draga, mãe. Tá detonando tudo. Ah, se dá pra almoçar, ó. Tem que bastante. Não vai fazer arroz, não. Só se por acaso for necessário fazer. Eu sou de 44. Então, quando a senhora tem consciência um pouquinho, por volta de 1949, ou então o pai da senhora morreu foi em 1948, é isso?
Se a senhora nasceu em 44, 4 anos, certo. Eu tinha 4 anos quando ele faleceu. Então, 1950, a senhora já lembra de alguma coisa. A senhora morava... Numa casa atrás da igreja católica, lá em Flamengo. E quem que morava lá tanto? Era nós tudinho. Mas voltando um pouquinho aí, mãe, voltando um pouquinho. E a senhora chegou a nascer onde? Em Caiçaras ou no Saboeiro? Nasci em Saboeiro mesmo. A senhora foi registrada lá ou nasceu? Saboeiro. Nasci lá mesmo. Ah, tá. Só eu que nasci, dos filhos tudinho, foi só eu. Tia Dalva, por exemplo, nasceu em Caiçara. Foi Em Catolé do Rocha ou Caiçara? Não me lembro. Deve ter sido em Caiçara mesmo. E quem casou primeiro? Foi tia Doralice? Foi Doralice que casou primeiro. Certo. Depois dela, tia Dalva? Não. Depois dela foi Maria. Maria. Depois de Maria foi Francisca. Tem tia Francisca, né? Aí depois disso De teve a tia Dalva. Francisca que foi Maria. Hã? Depois de Francisca que foi Dalva. Tá. E aí a senhora casou depois? Eu casei em 1964. E esses casamentos foram Outubro. feitos onde? Na igreja católica? Não, no cartório. Só cartório? Não foi nem no cartório, foi em minha casa mesmo. Os escrivãos, como é que chama eles? O escrivão foi lá mesmo. Era formalizar o processo. Foi lá em minha casa, na casa da minha mãe. Fizeram o casamento civil. Entendi. Eles iam lá e eles mesmo Era dois. faziam. Já morreu todos dois. Foi o Francisco Martins e Dona Irene. Francisco Martins, Francisco Martins? Foi o Que que era morreu agora por último. Que era do cartório lá, o homem. Quem cuida hoje lá é a filha dele. Era irmão de João Martins. A filha dele. Irmão do João Martins? Mas João Martins... O Francisquinho era irmão de João Martins. Só que o João Martins tinha uma venda, não é isso? Ou era do cartório também? João Martins também trabalhava no cartório. Entendi. Trabalhava em cartório. O cartório era dos dois? Sim, parece, se não me engano, parece que o João Martins foi por último. Ou ele trabalhava junto, porque eu sei que quem foi fazer o casamento foi o Francisquinho e a Dona Irene, né? Porque teve um tempo que era o Misé e o João Martins. Mas quem botou mesmo os papéis para correr, que no dia que eu fui escrever, assinar lá o nome de Doraci Saraiva Lima de Souza, já foi com esse outro Misé que é de Catarina. Esse que é Misé o nome dele. Tá, mas isso tudo feito no cartório do Flamengo, que é ligado ao Saboeiro. Tudo ligado no Saboeiro. Entendi. Tá, e isso na década... Quando a senhora tem consciência mesmo, foi na década de... Foi em 1950... 51, 55. E quando que saíram de lá da casa atrás da igreja para ir... Na verdade, por que saíram de lá? É porque os herdeiros foram resolver, né, lá. Então... Mamãe foi comprar uma casa no Filúvio. Então, peraí. O Josué... Isso foi quando o Josué morreu? Ou depois que ele morreu? Deve ter sido, né? Eu nem me lembro muito do padrinho Josué. E a casa era de herdeiro? A casa era dos herdeiros, os herdeiros tiveram que resolver. Aí nós saímos de lá. Então, mas... Então, peraí. Mas quando ele morreu, então ninguém praticamente tinha casado ainda? Não, quem? Gwen não tinha casado. Então praticamente ninguém tinha casado? Quando o papai morreu? Não tinha ninguém. Doralice era mais velha. Não. Tá. Isso filha do...
Homem sem camisa ali, manhã. Aparecendo na imagem. Filho, ele tá fazendo isso aqui, filmando. Tem uma camisa. Peraí, pai, senta aí. Ele foi Vamos pedir criar a uma camisa. cronologia. Um timeline. O que seria isso? Então, quem foi pra... Saiu de Cantolé da Rocha, do Roche, né? Da roça. Não sei lá como é que chama. Catolé do Rocha, Catolé do Roche. Paraíba. Tá, então, mas peraí. Josué veio, mas aí praticamente todo mundo tinha casado. Eu digo o pai da senhora, já era casado. Todos os filhos de Josué que foram pra lá, Eu acho que tinha casado, porque mamãe já tinha casado e papai parece que é do casaram pai. lá, casaram em Caiçara. Por que Caiçara? Caiçara. Casado no padre, lá em Caiçara. Mas Caiçara o que é? Ele só foi lá pra casar ou ele chegou a morar lá? Ah, não sei. A família de minha mãe é que morava em Caiçara. Ah, então essa é a dúvida. Aí que tá um pouquinho de dúvida. Se ele só foi lá casar, porque segundo o que consta o Aprígio, até o senhor contou essa história, que ela... porque segundo o que conta a história, Pega aí, filho. o que acontece? O que consta na história é que a mulher não, acho que foi a mulher de Manuel, não foi a mãe da mãe, porque ela a mamãe tinha alguma não- ligação com um indígena, que ela tinha algumas, não sei se era a mãe da senhora ou era a avó da senhora. Era avó materna. Avó materna, Bertoninha. A Betoninha. Avó paterna. Ela tinha algumas particularidades aí com relação a uma ligação direta, né? Isso é importante. Indígena. Então ela tinha um comportamento, pai, é isso que o pessoal falava? Que ela tinha um comportamento lá com os animais, com... O que era? Que ela tinha um comportamento lá. Tenho lembrança dela, mas assim, muito... porque a irmã dela, quando vinha pra aí, era no mato, não queria casa de jeito nenhum, né? A irmã dela. Ah, porque a irmã dela chegou aí morar no Flamengo? Não. Não, veio, mas ficava nos matos. Ela e o filho dela. Literalmente, como assim no mato? No mato, lá nos matos, tem aqueles pezão de árvore, ela ficava lá debaixo, mas o filho dormindo lá, armava a rede, ou era botava um pano no chão, mas não ficava em casa. Ela chegava durante o dia, A irmã da soltava minha a e avó. ia pra lá. À noite ela voltava, embora. Não, era o dia e noite. Ela vivia mais, que esse povo indígena, ele se adapta mais no mato, né? Então, Com certeza ela veio de Catolé do Rocha, ela vinha passar um dia aí, mas era nos matos, ela não ficava dentro de casa. sério? Não ficava dentro de casa. É Maria Vermelha? Era Maria Vermelha e Floriana. Vermelha ou vermelha? Vermelha. A gente chamava Maria Vermelha, porque ela era toda vermelha. vermelha, toda Ah, cheia tá. de mancha. Entendi. Ela era a irmã da avó da senhora? É. Da avó. Da minha avó. Certo. Isso, o Josué, o pai chegou a conhecer, né? Eu me lembro dele, ele me lembra dele ainda. Uma vez eu me lembro dele. Ele andando lá com a bengala assim, cabelo bem branquinho. Ele era assim meio, mas parece que ele não era tão não, parece que ele era meio baixote, grossinho assim, que eu me lembro. Ele não era muito, não tinha assim muita lembrança, mas sempre eu me lembro assim umas passagens. Ele a cavalo andando, a cavalo eu sempre me lembro. Mas ele era meio alto, magro, ele não era gordo. Não? Para mim, Josué, mas ele era alto. Pra mim era... Assim no tipo de João. E o Tijão mais. Mas Tijão, o que a senhora está falando é o Pai Adriano. pai da Adriana, É o pai da Adriana, que é irmão do... do meu pai. Certo. Legal. Escuta, então isso a gente está falando de 1950. Já. Porque eu de 44, né? Eu tinha 4 anos quando meu pai morreu. Então, Tá. tem as imaginações do meu pai, na lembrança ele não era alto, era meio baixo e moreno.
pai da senhora? É. Ele era meio moreno? Na altura do Antônio Filho. Moreno assim, igual eu, na minha cor, né? Essa lembrança que eu tenho dele. Porque ele sempre trabalhava fora, veio trabalhar até aqui em São Paulo. Nessa época, ele morreu, eu tinha 4 anos, ele até perto dele morrer em 58, foi 50, né? Era de 44. Ele morreu em 58, é. 58 não. Não, foi aquele Morreu em 1900, mais ou menos 50 e pouco, né? Eu tinha 4 anos quando ele morreu. Eu tinha 44. 4? Antônio morreu em 48? 48 para 50. Por aí. Aí ele vivia mais, era pra cá, em São Paulo. Não sei onde era, nesse tempo São Paulo era muito pequeno. Ele vinha naqueles caminhão, como é? Pau de Arara. Pau de Arara. Ele vinha para aqui, que ele trabalhava de pedreiro. Trabalhava de pedreiro. Ele trabalhou nas construções das coisas do Matarazzo, ele trabalhou naquela época. Mas como que o senhor sabe disso, pai? Como que o senhor tem essa informação? Não, porque naquele tempo as construções, também era a indústria Matarazzo que existia aqui em São Paulo, né? Tá, mas o senhor está deduzindo, isso não é nada certo. Então, eu era muito pequeno, tinha 4 anos. Então não adiantava a mamãe falar pra mim, eu dizer isso, aquilo, que eu não entendia. Mas eu sei que eu tinha 4 anos quando ele morreu. Isso aí eu sei. Quando ele chegou... Você tinha 4 e eu tinha 5. Quando ele chegou, aí deu uma febre nele, aquela tal de febre amarela. Hoje em dia já escapa porque o povo toma remédio, mas naquele tempo não tinha como. Naquele tempo do Flamengo... Ele já foi infectado daqui, né? O povo levava ele, naquele tempo levava em rede. Ou seja, levaram ele na rede até a copiar. Até copiar. E lá mesmo ele faleceu. Eu nem me lembro se foi enterrado lá ou como Foi enterrado lá. porque tinha isso para ter trazido, né? Enterrar só onde morria, né? Não fazia muito sentido eles querer trazer, né, mãe? Porque era muito distante, né? Quer dizer, hoje é até razoável desde que você vá de carro, mas eles provavelmente foram até levando numa rede, né? Então se levou na rede, provavelmente levou a pé. Claro que levaram a pé. Então é para trazer o corpo de volta, ainda mais aquele sol, imagine como seria, né? Então era complicado, tá? Isso é 58, 48. 48. 48 para 49, né? E a briga dos herdeiros, o Josué, a senhora não tem ideia de quando que ele morreu, não? Não, Padre Josué não. Foi na década de 50 já, né, pai? Foi. Deve ser entre uns 55, 56. Não sei, porque mamãe já tinha vendinha ali no Flamengo, né? Quando ele morreu. Ele sempre vinha para ali. Então quando meu pai morreu, não me lembro se minha mãe tinha. Ela sempre costurava, com certeza tinha aquela vendinha ali, aquele... A vendinha que você disse que era do tempo do teu pai. Mas a vendinha já é na casa nova que ela comprou depois. Enquanto morava atrás da igreja? Nós morava lá, atrás da igreja. Era na casa na Josué. Aí tinha um quarto, um prédio que ela fazia, ela vendia alguma coisinha lá. Ele tinha um prédiozinho comercial, o Manuel deixou um pontinho, que ele tinha uma vendinha. Então quem fez isso foi o Manuel, Já foi meu pai da senhora. Ele ia, então provavelmente ele ia para São Paulo, né? E deixava ela vendendo alguma coisinha lá, né? Aí lá ela costurava alguma coisinha também. Aí tinha aí já tinha, óbvio, né? Tia Doralice, tia Francisca, tia Maria, tia Dalva, a senhora, o Zé. Zé já tinha nascido. Mas morreu um filho, um também, né? Morreu um recém-nascido? Acho que foi o primeiro. Não, recém-nascido. Chegou a nascer vivo ou não? Já nasceu morto? Não me lembro, isso
Nasceu vivo, sim. Alguns dias depois morreu? Morreu com um pouco dia de vida, mas nasceu. Aí, se eu tinha 4 anos, aí só tinha 2 anos, quando meu pai faleceu, né? E eu me lembro que minha mãe, nós saía 4 horas da madrugada para ir lá para as vazantes, onde a gente botava roça. Mas isso Mas isso depois que morreu o pai da senhora? É, depois que ele morreu. Então, pai, o Manuel deve ter veio aqui para São Paulo, acredito eu, que tentar uma vida melhor, né? A gente imagina desse jeito. Aí veio pra cá. Naquele tempo vinha bastante gente trabalhar nas obras aqui de São Paulo, que tinha muita construção, né? Tempo da indústria, né? Que começou a se levantar, que era o Matarazzo, que era o mais influente de todos, né? E aí ele veio pra cá, mas ele chegava a mandar algum dinheiro, mãe? Com certeza. Eu não tenho lembrança, porque por quem? Só quem fala de Arara, né? Mas com certeza O que ele não. ganhava, ele esperava para trabalhar 5, 6 meses, e cuidar e voltava. Mamãe ficava. Ali na Avenida Água Branca, lá de São Coutinho, deve ter visto lá aquelas antigas construções antigas dos Então, Matarazzo. na Francisco Matarazzo, ali, na Água Branca. É isso. Eu sei, mas então, o senhor está deduzindo. Na verdade, existe um parque, né, da Água Branca, onde era da família Matarazzo, mas a gente não tem informação que é realmente isso, né, pai? Mas não, hoje tem a Avenida Francisco Matarazzo, né? Sim, tem, que é na Água Branca. Mas e aí isso a gente está falando da década de 40. Finalizando a década de 40. Até 48. Só para entender, então, voltando um pouquinho, mãe, o Josué, quando ele saiu de Catolé do Rocha, né? Rocha. Quando ele saiu de lá, então, mãe, só estou tentando entender. Tinha o Pedro Saraiva, esse pessoal tem registro de casamento lá do Catolé do Rocha. Agora, o Manuel, mãe, o pai da senhora, ele deve ter ido lá em Caiçara só para fazer o casamento, acredito eu. Porque ele veio junto com o Josué, lá pro Flamengo. Casaram aí? Não, eles vieram juntos, foi. Mas ele casou, ele morou uns tempos lá na Caiçara, teu pai. Mas então alguém nasceu lá? Tipo, tia Dalva? Não, ele nasceu lá porque ela quando engravidava ia ter a criança lá, né? O Tia Doraci que nasceu aqui, o resto tudo nasceu lá. Só eu que nasci lá no Flamengo. Só eu. Por isso que você era do Flamengo, se fosse lá da Paraíba, não queria não. Então só para entender, o Josué então veio com todos os filhos casados. Isso. Aquele Valdeci que você falou com ele, ele nasceu lá. Mas ele é filho Do Pedro Saraiva. do Pedro Saraiva, né? Logo quando minha mãe casou-se, foram morar nas Vazantes, que ele tinha aquela casa lá que ele fez. Isso foi depois que eles coisou, que eles... Mas então quer dizer que Ele casou-se lá na Paraíba, seu pai. Então. Lá no coisa. Ele morou um tempo lá em coisa, lá em Caiçara. Ele morou uns tempos lá, 1 ano ou 2, ele morou por... da família não tem mais ninguém vivo, né? Não. O último que foi o tio João, né, que faleceu? Tio Antônio. Tio Antônio, quer dizer? 102, parece. Agora, quem ainda dá uma roteirinha é Daniel. Quem mais ou menos... Mas o Daniel, pai, eu cheguei a conversar com ele. O que Daniel sabe basicamente é sobre a família dele. É sobre a família dele. Se você começar a perguntar sobre os outros irmãos, ele não tem informação. Ele focou na família dele. Ele é filho de Pedro Saraiva, de Antônio. Então ele focou de Antônio para lá. Não, se começar a olhar os irmãos de Antônio e Josué, por exemplo, ele tem, pelo que eu vi, relapsos assim, não é coisa concisa assim, coerente para traçar uma linha do tempo, entendeu? Você lembra que o Aplis falou de que... Então... Daniel falou, não, que o velho Josué, ele nasceu na cidade aqui no Vale do Cariri ali, ou Vaza Alegre, Lá dos Mangabeiro. ele falou, isso aí.
Ele falou que nasceu lá. Vale da Mangabeira, no Vale do Cariri ali. Ele nasceu, depois dele grande, rapazinho, ele foi para Paraíba. Inclusive onde ele foi lá no Catolé do Rocha. Que de lá foi quando ele casou-se e formou a família, certo? E por aquele tanto da família, Manuel, teu pai, encontrou consolidade, com certeza naquele tempo, ele deve ter ido lá pro lado de Souza, naquele momento. Não, pai. É o seguinte, o Josué, ele saiu de Lavras de Mangabeira, é isso? Então ele saiu com destino a Catolé do Rocha, só que ele não era casado ainda. Não tô falando, ele era rapazinho. Não é, então, ele não tinha, o pai da minha mãe ainda não tinha. Não, quer dizer, Aí ele foi pra lá. Então, só que nessa época, pai, isso que eu achei estranho, porque nessa época, nem Catolé do Rocha, se olhar voltado, acredito que lá para o início de 1910, tinha a Saraiva Leão, era muito comum. Porque eu fico também pensando, pai, porque assim, se alguém vai lá para um determinado lugar e fala, eu quero me registrar, como que é o seu nome? Meu nome é X, Josué Félix. Aí ele, puta, nossa, tem um monte de Saraiva ali, vou colocar Saraiva. Será que ele poderia fazer isso também, não poderia? Não, mas a família Saraiva, essa família Saraiva... Pai, é Saraiva porque o Josué Félix Saraiva tem Saraiva no nome. Escute, você sabe qual é a origem, onde foi que veio? Então, pai, aí que tá o negócio. Eu li algumas coisas. A origem deles, a origem de Saraiva, veio daquela região do Pernambuco. Sim, Catolé do Rocha tem... Não, estou dizendo Catolé do Rocha, Saraiva que foram para lá, mas o Saraiva veio da região de Pernambuco, a região do Exu, daquele meio Sim. do mundo, onde era o ninho do Saraiva, é ali. Sim, o que eu quero dizer é o seguinte, pai. Vamos lá, vamos supor que o Josué Félix Saraiva, vamos lá, vamos criar uma teoria aqui. Vamos supor que ele saiu lá de Lavras de Mangabeira. Vamos lá que ele tenha um sobrenome lá que ninguém saiba. E ele chegou, por exemplo, no Catolé do Rocha e fala assim, eu não tenho certidão de nascimento. Um exemplo. Eu quero me registrar. Meu nome é José Félix. Aí ele observou em volta, viu que tinha muito Saraiva, ele pode falar, meu sobrenome é Saraiva. E naquele tempo, quem confirmava isso? Para dizer que ele era ou não Saraiva? Estou dizendo, mas esse nome de Saraiva, ele pegou, já levou daí. A gente não tem informação porque antes. Ele nasceu aí. O registro de nascimento dele lá, no Lavra da Mangabeira, já é com o sobrenome com o sobrenome do pai dele, com o sobrenome de Saraiva, que é daquela região de Daniel me falou, daquela região de Pernambuco, região do Exu, região... Não, mas Lavra de Mangabeira é Ceará. Espere, rapaz. Eles vieram de lá e o pai dele, Josué, veio para essa região do Cariri. Porque ali é perto, você sabe que aquela região... Perto de Paraíba. É 50, 60 quilômetros. Não, Paraíba não, eu estou falando de lá do Exu, para Lavra da Mangabeira. Exu é Paraíba. Lavra da Mangabeira é Ceará. Sim, mas Exu é Paraíba. Pernambuco. Pernambuco, desculpa. Pernambuco, não Paraíba, Pernambuco. Tá, então, porque assim, naquela época, lá, Exu, Catolé do Rocha, né? Catolé do Rocha, Paraíba. Tá, então, naquela época, tinha muitos membros, gente da família Saraiva Leão, Saraiva Leão. Era muito famosa naquele tempo. A minha dúvida é o seguinte, se em algum momento... Bom, o senhor está afirmando que ele já tinha uma certidão de nascimento lá em Lavras da Mangabeira, tudo bem. Se ele tinha mas a teoria... Eu não sei, mas que ele foi batizado lá foi. Então se procurar, por exemplo, uma certidão de nascimento dele, provavelmente vai achar. Porque naquele tempo tinha um negócio, esse nome não, põe outro porque isso aí... Não, mas eu entendi, mas a gente está falando de sobrenome. Não, com certeza, se ele... Sobrenome, mãe. E se ele não tinha certidão de nascimento? Agora ele tinha certidão, ele foi cuidado lá na Mangabeira, ele foi batizado lá, que naquele tempo o pessoal era muito católico, ele nasceu e batizava. Então, porque esses... Sim, eu lembro que era... Tem eles, olha, que o João Martins, quem registrava os nossos filhos quando nasceu, né? Dede foi dar o nome de Magali, Margarete, não podia pôr aquele nome, então pôs Maria Antônia. Naquela época já... Foi Maria Antônia, não podia pôr aquele nome que você
Não é? Então, nesses De tempos... tudo, eles vão aqui, não tinha nada a ver com o cara. Esse negócio de Antônia, é negócio de família, negócio de, sabe o que acontece? Diz que aquela pessoa que nasce laçado na coisa, tem que botar o nome de Antônio por causa é só disso aí. Foi só disso aí, não tem nada, é os católicos. Eu queria que botasse Magali, mas não podia pôr, porque tinha que pôr... Não existia isso não. É que foi registrado por Maria Saraiva. Ah, então porque você mesmo não quis... Eu mesmo fui por causa de sua mãe. O nome de sua mãe não era Maria? Foi dentro eu botei o nome da tua mãe. Não, mas peraí, a gente está discutindo a década de 50, de 40. A gente não está falando da década de 70, é outra história. Não, nesse tempo que eu não queria pôr, também continuava desse jeito. Tá, então, com relação a Josué, então, se traçar o perfil aí, a linha do tempo, então ele nasceu ali naquela região do Cariri. Ô minha filha, que maluquice Tá fechada a porta? Se estiver fechada, ela não sai pra fora. Ela tá esquentando a turbina. Então, assim, na década de... Então ele deve ter ido mais ou menos na década de 1900, né? Lá pra... Então, pai, a dúvida é se ele não chegou lá em Catolé do Rocha e falou, olha, eu não tenho registro de nascimento, eu quero que você me registre. Ah, legal, qual que é o seu nome? Porque antes eles faziam, não faziam isso? Dessa família Saraiva, que era daqui. Já levou o velho, o Josué Saraiva, já levou o Saraiva daqui, do Ceará. Que levou daqui do Ceará. Era o velho Josué Félix Saraiva. Agora, que é o nome dele. Era Josué Félix Saraiva. Mas o Saraiva ele já levou daqui do Ceará. E lá na Lavra da Mangabeira tem o Saraiva também. E é tudo da mesma raça. Que quando fizeram a reunião, quando foi aquele tempo? Havia uns 6, 7 anos já. Quem fez aquela reunião lá em Fernando. 6, 7 anos, assim, tem 3 anos que foi Fernando feito das aqui. Cruzes, serve meu nome. Lá no Mogi das Cruzes? Não, Mogi das Cruzes não, ele fez lá como é, filho, o nome? Aqui no interior de São Paulo. Aqui no, Não, lá não sei o que é Vasconcelos, não é? É Ferraz, aqui no Ferraz, Coisa, aqui Vasconcelos, no interior de São Paulo. Então, ele veio muitos Saraiva, eram Saraiva, mas não era da nossa família. Mas você viu lá. Era um sobrenome Saraiva. Então, mas aí, porque o Josué deve ser baseado nos filhos de Josué. Porque Josué teve vários filhos. Que tem, lá no Pernambuco tem uma família Saraiva. Lá em Lavra da Mangabeira tem outra família Saraiva, mas é tudo que veio, essa de lá do Coisa que veio do Lavra da Mangabeira, veio do Pernambuco, veio do Exu, aquela região. Como é que diz? Esse outro lugar, né? Lá perto em Paraíba, como é que chama? Não, lá daí eles foram pra lá. É porque ali os que vieram de lá, que eles casaram, a maioria deles casaram com os Benícios, né? Que era tudo Catolé do Rocha, né? Os Benícios eram lá de Catolé do Rocha, e os Félix, para coisa daquele meio mundo aí. Não, o Félix parece que era o pai do final de Josué, ou era a mãe que tinha o negócio de Félix. Porque o Josué tinha Félix no meio. Manuel Félix, o marido de Francisco, era de família de Padrinho Josué. De família, dos Félix. eu acho que também. da família da Vera Tolinha. Desses filhos, assim como o dele foi embora, né? Não, porque quem tinha Félix no sobrenome, pai, era... Quem tinha Félix no sobrenome... pai. Quem tinha Félix no sobrenome... Peraí, pai. Quem tinha Félix no sobrenome era o Josué, não a Toinha. Até parece que a casa é dele. Ninguém sabe nem como é o nome da Vera Tolinha. Direito, Antônia Merença. Era Merença. Mas ninguém tem que era o nome da mãe, da sogra, né? Merência é a mãe a avó do César Saraiva. Então, a avó do Não.
Antônio Então, Merencio. só que aí tem uma outra, que eu acredito que era a irmã, ela é filha da irmã da avó da senhora, que tem o sobrenome de Merência. Não sei, mas eu sei quem que é. Que eu só conheci essa Maria Vermelho, que vinha o filho dela, o Floriano. Floriano, o que tem Floriano? Floriano, o filho É dela. o filho dela, Floriano. já sabia por esse nome Floriano. Então tem esse nome Floriano. Maria Vermelha e o filho Floriano. Pronto. Era que comia pato cru, cruzar pelada, De né? todo jeito. O nome do papai era só Manuel Saraiva, que eu me lembro. Vocês têm Josué? Quem? O nome do meu pai. Manuel Josué Saraiva. Manuel Josué Saraiva. Manuel Josué Saraiva, Então, era esse nome. Então, mas o vô da senhora já tem Félix no meio. Tem. É Josué Félix Saraiva. Então ele pegou só o Saraiva, né? Então, Manuel Félix, que é o casado com a tia Francisca, tem alguma ligação com o Josué Félix. Porque essa família, bicho, Josué, era o nome do velho, que era Josué. Aí os filhos, fulano de tal, João, Josué. Eles colocavam, né? Tinha aquela... Por causa do nome do pai, João Josué Saraiva, que era o nome João Saraiva. Antônio Josué Saraiva, Antônio Saraiva. Pedro Josué Saraiva, certo? O Josué é só por causa do pai. Agora o sobrenome Saraiva. Era isso aí. Porque essa Josué não é uma família. Foi só aquele Josué, o pai, que os outros. Que nem o meu pai era. Chaga Marcos. Vamos, foto mesmo. Eu tinha que fulano de tal. Meu pai é Francisco Siqueira de Souza. Aí o Francisco Antônio de Souza, peguei o sobrenome do meu pai. Mas não peguei. Meu pai era Francisco, então eu tinha que ser o quê? Francisco? Não faz sentido. Não faz sentido. Mas ele não, fulano de tal, Josué. Então, mãe, então é o seguinte, agora eu fiquei inculcado numa coisa. Porque, então, quando o Josué veio de Catolé do Rocha, então provavelmente ele trouxe mais gente da família dele, dos Félix, né? Porque se... um monte de filho casado. Já vinha casado. Tá, então tia Francisca já... Não, tia Francisca não veio casada. Não falar de Francisca, não. Francisca. Então, pai... O pai de Horaci já veio de lá casado. Sim. O Antônio Saraiva veio casado, o Pedro já veio casado, todo mundo casou lá. Eu sei, pai. A questão é o seguinte, por exemplo... O único que casou aqui foi João Saraiva, que casou aqui, mas já com pessoa que veio de lá. Então, pai, o que eu quero dizer, lá no Flamengo deve ter morado alguém, Félix, que foi da família também de Josué, que apareceu o Manuel, porque o Manuel Félix casou com a tia Francisca, ele veio lá do Catolé do Rocha, ele provavelmente morava... Veio de lá, do Catolé do Rocha, veio de lá da Paraíba. Então ele veio bem depois, ele veio depois para casar. Veio depois. Que ele deve ter casado o quê? Em 60? Na década de 60, a tia Francisca, não foi? A Francisca casou novinho, 16 para 17 anos. Ó, A gente nem 58. Ele vivia assim, né? Peraí, em 58. Manuel, quem casou primeiro? Foi Francisco ou foi Maria? Não, parece que foi Maria. Porque o O menino. Gregório é o mais velho, né? O Não, é a menino já Lígia. tem. Já passou de 60 a Lígia. O menino. Não, o mais velho é Lígia. Você pegou, já tem 62. É a Lígia. Maria, o menino tem uns 63, por aí assim. Quanto Assuério, ele tem vai fazer 52 anos, 52. Ele é Ele que é o mais velho. com certeza quando ela casou um ano já tem 62, que você quer dizer, né, pai? 52 não, né? O Suério. A Suério tem 62.
Não estou dizendo que Maria... 61 ou Maria 61? casou-se primeiro. Foi Maria casou em 58. Aí eu acho que logo o Francisco casou, logo ela casou-se, Maria. Mas me parece que Manuel Félix 58. Casou em 58? Eu acho que Manuel Félix deve ter casado em 58, por aí assim. É, porque eu tenho foi 50. 57 para 58 que ele casou. Eu tenho 50. Deixa eu ver, porque quando eu sofri aquele acidente foi pelo 58. Sim. Foi isso. Ela não tinha esses meninos. Que acidente, mãe? Que Acho acidente? que eu levei ia na garupa de uma burra e... Tô dizendo, 50, Francisca já estava casada? Tava, quando eu Então levei ela aquele deve ter casado em acidente, 57 por eu ia aí. pra casa dela, Tô dizendo, então ela deve ter casado em 57. Acidente, mãe? Que acidente foi esse? eu ia na Aí rua caiu pra lá. do coelho, caiu pelas costas e o burro deu um coice na cara dela. Deu um coice Aham. assim, ficou a marca do calço dele aqui e subiu. Da hoje tem a cicatriz. Nossa. Então, Manuel Félix deve ter sido casado em 57. 57 a mãe tinha 13 anos. Tinha 13 anos em 57. Então, é por aí assim. 13 anos. É, porque o menino deve fazer 63 anos, né? Então é isso aí, é justamente isso. Essa diferença. Essa diferença. Mas o Manuel Félix, pai, o que casou com a tia Francisca, com certeza ele veio depois que o pessoal já estava no Flamengo e casou com a tia... Não, o Francisco estava no Flamengo, mas na ela apareceu. Sim. Mais ou menos 57, por aí assim, antes de 58. E lá não tinha muito... não demora, se conhecia, já casava, né? Não, a gente veio de lá do Corvo, já chegou numa semana, outra semana já arrumou o casamento e já casou. E aí dando a fazer filho. Entendeu? Era só Mas nem queria, porque ela era nova e ele ainda não conhecia muito ele, né? Ela casou, não sei se foi mesmo no Flamengo no civil ou foi no Saboeiro. Era tudo civil, não tinha negócio nenhum Não, como é? Não, casaram no padre aí. Quando ela se casou foi no padre. Francisca também deve ter sido no padre. O primeiro casamento de Francisco foi no padre. Mas o padre ia até a casa e casava. Ele não tinha aquela cerimônia na igreja. O Flamengo tinha missa todo mês. Morava atrás da igreja. O Flamengo tinha missa todo mês. A casa ainda existe, essa casa atrás da igreja? Já foi reformada. Foi vendida por Laércio comprou, fez um E casamento. quem mora hoje lá? Quem mora hoje? Quem mora é o menino. Como é o nome daquele irmão branco? Ariosvaldo. Arioslan. Se ele não fez outra casa, ele mora nessa mesma casa. Ariosvaldo é filho de quem? Arioslan, não conheço. Ninguém conhece, não. Você está perguntando quem É de mora lá, mas eu não sou Arioslan, eu sei que é daquele povo, daquele macaco. que tem um mercadinho lá no Flamengo. Ariosvaldo. Arioslan é o nome dele. Arioslan. É. Legal. Aí nós acabamos com a década de 40. A década de 40. Eu tinha 40,